Vocês já estão, então, tem 2 segundas que vocês estão estudando Romanos já, né? Boa. Vocês foram até onde? 17. Até o 17? Capítulo 17, capítulo 1. Tá bom. Vocês estão indo até rápido. Vamos fazer o seguinte. Vamos ler. Vamos fazer uma recapitulação, então, para ver se a gente está guardando tudo. Vamos ler do 1 ao 4 e depois a gente continua devagarzinho aqui para a gente dar sequência. Eu vou ler aqui direto aqui então, Romanos capítulo 1, versículo 1 até o 4, tá? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus, com poder segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Parar aqui, eu sei que tem uma vírgula, vou me apropriar dela aqui, mas o texto continua, né? E é até um pouco difícil às vezes, né? Porque Paulo, ele gasta, né? Ele escreve muita coisa numa frase só, né? Às vezes fica difícil a gente entender, né? Era um cara muito rebuscado nesse sentido. Mas ele faz uma coisa aqui importante. E daqui vocês vão perceber que tudo que vocês forem estudar daqui para frente é baseado no que ele fala nesses versículos 3 e 4, basicamente. Para quem assim, quem lê com mais frequência especialmente as epístolas, né, as cartas, não só de Paulo, mas especialmente de Paulo, e que ele coescreve, né, aqui no Novo Testamento, Paulo ele sempre separa, ele divide a carta dele em 2 metades, né? Ele faz meio que uma metade teoria e a outra metade ele faz uma parte de aplicação prática. Ele costuma fazer isso em quase todas as cartas, ou praticamente todas as cartas, até mesmo aquelas que outros irmãos escrevem junto com ele. É um jeitinho dele de fazer, é a maneira como ele fazia. Aqui em Romanos, e Romanos é um livro difícil, assim, sendo bem honesto, assim, é um livro que eu conheço muitos irmãos preciosos que entraram e a maioria deles nunca mais conseguiram sair. É um livro difícil, é um labirinto. Dependendo da maneira como a gente entra aqui, é um livro é fácil de entrar, mas é muito difícil de sair. Porque a gente vai começar o que é lei, o que é obra da lei, o que significa tem predestinação ou não tem. A gente vai ao infinito. Foi Paulo que escreveu o último capítulo ou não foi? Foi alguém que escreveu por ele? Aí a gente vai descendo aqui a gente vai descendo aqui naquela escada espiral, né? E a gente vai indo para um infinito, né? Fica difícil da gente voltar depois, dependendo do jeito que a gente desce. Mas aqui Paulo ele faz uma dualidade, né? Ou seja, aqui ele está falando sobre Cristo, então aqui ele está falando sobre 2 faces perfeitas. Ao mesmo tempo ele quer mostrar para a gente como que uma dessas faces foi interpretada de maneira equivocada e foi necessário que o Senhor Jesus viesse para que essa interpretação ela fosse feita da maneira correta. Então, no versículo 3 ele vai falar assim, né? Com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne. Então guarda essa expressão, segundo a carne, porque Paulo, daqui para frente, ele vai fazer esse jogo. Ele vai sempre estar comentando alguma coisa que é feito segundo a carne, e o que fala no versículo 4, foi designado Filho de Deus com poder segundo o Espírito. Então tudo que vocês virem daqui para frente, inclusive nesse capítulo 1, vocês já vão perceber que Paulo vai fazer uma separação entre o que vem da carne, o que é segundo a carne, e o que é segundo o Espírito. Ele vai fazer essa separação em todos os capítulos, em cada pedaço, cada fração, cada fragmento, cada temática que ele aborda, ele vai fazer essa separação. E depois, se vocês olharem com carinho, com calma, à medida que vocês forem lendo, passando os capítulos, vocês vão perceber isso com mais clareza ainda. Vocês vão ver que ele faz um fechamento ali no final do capítulo 7, antes de entrar no capítulo 8 ali, quando ele vai falar outros aspectos, mas ele vai até o capítulo 7,
final do capítulo 7, trazendo essa exata ilustração, mostrando aquilo que vem da carne e aquilo que vem do Espírito. E aqui ele mesmo começa dando uma espécie de spoiler, né? Ou seja, ele apresenta para a gente qual que é o objeto, né? O ponto que ele quer apontar aqui logo no primeiro verso, sem a gente perceber. Depois que a gente termina de ler, e a gente volta, a gente fala assim, espertinho, né? Ele colocou isso aqui, já sabendo o que ele ia fazer. Então, no verso 1, ele fala assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então, o Evangelho de Deus aqui, a boa nova, que é o Senhor Jesus, né? Obviamente ele encarnado, o verbo vivo. Mas aqui, quando ele usa essa expressão, ele está trazendo esse mesmo contexto de falar o seguinte, né, que ele coloca aqui, né, segundo o Espírito, né, que a gente vê no verso 4. Então, o Evangelho, né, ele só pode habitar em nós, o Senhor ele só pode habitar em nós por meio do Espírito Santo. Não existe outro caminho para a gente. Não adianta nada a gente cumprir a lei, por exemplo, e achar que ao cumprir a lei, então aí nós seremos justificados. Isso não vai acontecer com a gente. É impossível para nós, né? Todos nós pecamos e não tem como a gente alcançar a nossa salvação por meio das nossas obras. Muito embora sem obras, a gente sabe, né, que aquela pessoa não possui fé. Mas a fé, ela é um produto do Espírito Santo, né? Não tem como ter fé sem o Espírito Santo, né? O Espírito Santo que nos revela o próprio Senhor Jesus. Então, quando Paulo ele fala aqui no primeiro verso, ele já coloca qual que é o objeto dele, né? Ele tá escrevendo para os irmãos em Roma, fala assim, olha, eu estou aqui para mostrar esse evangelho aqui, eu estou aqui para apresentar quem é o Senhor Jesus para vocês. Então, imagina, né, a gente está falando aqui do Império Romano, a gente está falando de Roma, né, um negócio completamente absurdo, né, assim, violento, né, assim, que dominava, né, todo mundo naquela época. E quando ele traz essa colocação, né, a gente vai percebendo ao longo do tempo aqui, né, ao longo de como ele vai avançando, né, nessa carta, como que ele também, de certa maneira, combate essas coisas, né, tipo assim, a aparência, aquilo que você parece ser, ele até confronta isso, salvo engano, no capítulo 5 ou no 6, mas ele confronta isso, falando assim, olha, tem até gente que não conhece a Deus, nunca ouviu falar, mas pela moral que existe dentro deles, eles são mais crentes que vocês. Estou exagerando um pouquinho, mas ele fala assim, eles são mais crentes que vocês. Esses caras são crentes ou vocês não são? Então é interessante como que ele vai colocando isso, né? Ele vai falar, por exemplo, né, sobre o que é circuncisão de verdade, né? Poxa, a circuncisão, segundo a antiga aliança, é muito importante. Estou falando que todo mundo tem que fazer cirurgia, desculpa, de fimose, não, depois você cortar. Não é isso que eu estou falando, não. Mas era um rito importante, né, por várias questões, seja de saúde, um simbolismo importante, etc. Mas o que Paulo vai falar é que tipo, não adianta nada você ser circuncidado, mas a sua circuncisão de coração não existir. Porque o símbolo, ele pode até preceder o significado em si, mas você precisa fazer, você tem que exercer, né, praticar aquilo. Não adianta nada você saber as escrituras de cabeça, você decorar ela, mas você não viver. Na verdade, é até mais fácil, por incrível que pareça, decorar do que viver. Viver é mais difícil, bem mais difícil. E não tem como a gente... Isso é curioso, porque não tem como a gente emprestar as nossas experiências uns para os outros. A gente consegue aprender com os outros, a gente consegue aprender com o que a gente lê nas Escrituras, mas a gente só consegue compreender esse poder que Paulo está mencionando aqui quando nós experimentamos. E só tem como experimentar isso se a gente tiver fé e se a gente permite que o Espírito Santo fale conosco nos nossos corações. E qual que é a maneira que ele fala? Aí vem o paradoxo, né? Qual que é a maneira que Deus fala conosco? Por meio da sua palavra. Então tem essa parte, entre aspas, teórica, né? Que é tipo assim, poxa, beleza, palavra, tô lendo, etc. Mas sem ela, a gente não consegue viver uma vida de prática. Não tem como a gente praticar nada se a gente não conhece as Escrituras. Então é importante demais a gente conhecer a palavra de Deus para que a gente saiba o que a gente tem que fazer. Porque aí o que acontece que essa beleza maravilhosa, como a gente vê em Romanos, vocês vão ver mais para frente,
Que Paulo vai falar o seguinte, olha, a letra sozinha aí, ela não vale nada. Na verdade, ela vai te matar, porque você não tem entendimento. Agora, se o Espírito vivifica isso aqui, aí é vida. Então, o que Paulo está falando aqui é o seguinte, aqui no caso é um ser perfeito, a gente está falando aqui do Senhor Jesus, né? Então, segundo a carne, ele tem uma descendência de rei, né? A descendência da perfeição, ele vem de Davi, não é isso? Então, verso 3 de novo, com respeito a seu filho, filho com F maiúsculo, está falando filho de Deus, né? O qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus com poder. Aí o poder aqui, essa palavra é muito importante, porque essa palavra aqui essa palavra aqui a gente pode traduzir como dunamis, né? Dunamis, como alguns falam em português, enfim, não interessa muito o sotaque, né, de como que a gente fala. O que importa é o que ela significa, né? E se a gente pudesse colocar em português o que significa poder, poder significa a manifestação do impossível de Deus. Isso é poder. Então, assim, quando você vê alguma coisa que é impossível aos seus olhos e que até mesmo você duvida que Deus possa fazer. Isso é uma manifestação, ou seja, é uma ação, é um ato que você está vendo ali que está acontecendo. Não é algo estático, não, sabe? Não é tipo um quadro pintado, não é uma arte, é um ato, uma ação, enfim, não é um negócio inanimado, né? É vida. E é isso que está falando aqui. Então, olha só, o Espírito que ele está comentando aqui, esse Espírito de santidade que Paulo fala, o Espírito, ele só pode ser manifestado, ele só pode acontecer por causa da manifestação do impossível de Deus. Qual que é a manifestação suprema do impossível de Deus? O seu Filho. O seu Filho ter morrido na cruz por nós. E essa é a manifestação do absoluto impossível de Deus. Assim, não, tipo assim, todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Não havia salvação, não tinha um justo sequer. Mas aprove a Deus que o seu Filho encarnasse e ele pudesse, então ele morresse no nosso lugar para que nós tivéssemos vida. E aí o Espírito Santo habitar em nós. Então, a partir deste momento, que aí você fala assim, poxa, essa é a grande manifestação do impossível de Deus. Nós podemos, o Senhor pode levar a gente tranquilo agora. Se nós temos o Senhor, se o Senhor habita nos nossos corações, vou chamar assim, a suprema, a maior manifestação do absoluto impossível que poderia acontecer comigo e talvez com os irmãos, era justamente o Espírito Santo de Deus habitar em mim. Um ser completamente sem qualquer capacidade e condição. É como parentes sábios, é como eu brinco muito, mas é verdade, se vocês lerem deixa eu ver se é 1 Coríntios, para vocês, aí vocês escolhem um aqui também, vocês fazem igual eu, um dia eu escolhi quem que eu era. Eu escolhi lá em 1 Coríntios, se eu não estou enganado, deixa eu ver aqui se é 1 Coríntios mesmo. 1 Coríntios, se vocês abrirem rapidaço lá em 1 Coríntios, deixa eu ver se é aqui mesmo. Aqui, ó. Pega no versículo... vou pegar no 25 aqui. Então, 1 Coríntios capítulo 1, no versículo 25. Aí, assim, como sempre, Paulo aqui fazendo seus gracejos, né? Mas ele vai falar aqui, ó. Vou pegar o versículo 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Verso 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres, nem muitos de nobre nascimento. Então, presta atenção aqui. Pode ser que você se encaixe aqui, porque foram poucos que foram chamados desses camaradas aqui, certo? Então, foi chamado aqui, né, uns gato pingado aqui de alguns poderosos, alguns com nome nobre, alguma coisinha nesse sentido aqui, ó, no verso 26, tá? Agora olha no 27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aqueles que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então eu escolhi qual que é quem eu sou aqui. Eu escolhi que eu sou o que nada é, né? Os que nada são. Se vocês quiserem escolher o outro aí, vocês podem escolher. Você pode escolher se você é desprezado, você pode escolher se você é o humilde,
Eu achei que eu combino mais com o que nada é. É o que está escrito aqui no verso 28 do capítulo 1. E é interessante isso, porque eu não sou nada mesmo. E mesmo assim, houve essa manifestação do impossível em meu favor. Sem eu merecer, sem eu sequer querer, sem eu desejar, sem eu ter qualquer vontade, desejo, alguém morreu no meu lugar. Isso é doideira, eu não consigo entender, eu vou morrer sem entender e provavelmente vou passar a eternidade sem conseguir entender. Eu estava falando com a Elizabeth, né, minha esposa, outro dia, eu falei assim, olha, se eu conseguir chegar lá no final, nem que seja rastejando e passar pelo portão da eternidade, já estou satisfeito, porque nem isso eu mereceria. Nem passar rastejando debaixo do portão eu estaria podendo. E essa é a manifestação do impossível de Deus. É isso que ele está falando aqui. Então ele não apenas manda uma pessoa, né, uma pessoa perfeita na carne, né, ou seja, né, encarnada, como a gente vê no verso 3, mas cheia do Espírito. É essa perfeição que a gente tem diante de nós. E aí o meu convite para vocês é que vocês leiam o resto, e a gente vai ler aqui pelo menos até o verso 17, só para a gente avançar e mostrar só um exemplo, alguns exemplos disso, de como Paulo ele vai mostrar para a gente a importância da gente colocar as Escrituras no lugar certo. E o lugar certo das Escrituras não é do lado de fora, porque a gente não vive só de manifestação, entre aspas, espirituais. E veja, quando eu falo isso é porque a gente às vezes a gente fica buscando incessantemente em Deus experiências sensoriais. E aí nós achamos que essas são as experiências espirituais, mas não são as experiências espirituais. O que Paulo fala é que as experiências espirituais são aquelas que provêm, ou seja, vêm das Escrituras, vivificadas pelo Espírito, e isso enche a gente. E isso é uma experiência espiritual. A gente apagar a luz, colocar uma caminha, né, que a gente chama, né, um pianinho tocando, pai e tal, e a gente fica emocionado. A gente ficou emocionado nas nossas emoções. Mas isso não significa necessariamente que é o Espírito Santo de Deus tocando em nós e se manifestando, né, a nós, ou se manifestando dentro em nós. Pelo contrário. Então, é importante a gente ter essa compreensão que é simples, mas sem as Escrituras não tem como. É impossível. Sem a palavra de Deus, nós não vamos experimentar a Cristo, que é a própria palavra. Nós precisamos do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não tem jeito. E o Espírito Santo não está em si, né? Ele não está nas experiências sensoriais. Ele se manifesta em nós, ele pode se manifestar e a gente pode ter, por consequência, né, aquele efeito colateral, né, nossos sentidos, né? Isso pode acontecer, mas não é o contrário. Eu não tenho experiências sensoriais e logo eu tenho experiências espirituais. Eu tenho experiências espirituais, essas experiências espirituais podem nos ajudar a tocar, né, nos nossos sentidos diferentes. Isso pode acontecer, mas nunca o contrário, é sempre o oposto. Isso dá uma ordem muito grande para a gente, uma paz muito grande, que a gente começa a ter um discernimento mais claro daquilo que vem do Espírito e daquilo que vem da nossa carne. Bom, vamos continuar a leitura aqui a partir do verso 5. Então, assim, vou só ler o 4 de novo, só para a gente não perder o contexto, porque aqui tem uma vírgula, né? Então, aqui tem um conjunto de atributos complexos aqui que Paulo vai falar aqui no primeiro capítulo, né? Então, no verso 4 fala: e foi designado Filho de Deus com poder, essa manifestação do impossível de Deus, segundo o Espírito de santidade. Ou seja, perfeito, certo? Sem pecado, sem nada, sem erro, sem um fio de cabelo fora do lugar. Pela ressurreição dos mortos, aí isso aqui é importantíssimo, porque o que ele está falando aqui? Que Jesus ele não apenas nasceu, veio, viveu e morreu. Não foi só isso, ele também ressuscitou. Ele venceu a morte. Isso aqui é importante. Então, assim, Paulo é igual, ele faz tipo Belo Horizonte, né? Por um monte de gente num pedacinho pequenininho de terra, né? Tipo assim, aqui é cheio de montanha, está tudo apertado, podia se fosse plano, a gente estava respirar um pouco, né? Nós estávamos apertados aqui, né? Tudo um em cima do outro, né? Imagina no Japão. Mas aqui é assim. Aí assim, olha só. Então, aí ele, em um verso, olha a quantidade de coisas que ele fala. Então, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, Senhor de quem? De quem? Nosso. Aí ele está falando assim, dele e daqueles que estão lendo essa carta.
nós estamos lendo essa carta, nós recebemos o Senhor. Então, essa pessoa aqui que tem esse monte de coisa aqui, é essa pessoa que habita em nós, por meio do Espírito Santo. Graças a Deus. É isso aqui. E ele continua, então, no verso 5. Por intermédio de quem viemos a receber a graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Vou parar aqui só para a gente explicar esse pedaço aqui, porque, de novo, Paulo escreve muito bem, né? Bem até demais, fica até difícil de entender de vez em quando. Eu, pelo menos, às vezes tenho dificuldade. Então ele vai falar assim, ó, por intermédio de quem? O que ele está querendo dizer assim? Então ele está falando que essa pessoa aqui que ele está explicando, que é o Senhor Jesus, é por intermédio dessa pessoa. Essa pessoa aqui, ou seja, o Senhor Jesus, que colocou ali eles, né, para, olha, eles viemos a receber a graça, então eles receberam a graça e o apostolado, essa autoridade para escrever essa carta aqui. Quem deu isso aqui? Foi por intermédio de quem? De Jesus. Então é isso que ele está falando aqui nesse verso 5. E aí ele continua, que é por amor do seu nome. Nome de quem? Do Senhor Jesus, para a obediência por fé entre todos os gentios. Então o que está falando é o seguinte, o que eu estou escrevendo aqui é para todo mundo. É para vocês em Roma, mas é para todos os gentios. E quem me deu essa autoridade foi o próprio Senhor Jesus, por meio da sua graça e do apostolado que ele me deu, dessa autoridade de apóstolo que foi dada a Paulo pelo próprio Senhor Jesus, como nós vemos lá em Atos, não é isso? Quando Paulo, antes perseguidor da igreja, não sei se vocês vão se lembrar, lembra que o último grande ato pagão, né, vamos falar assim, de Paulo, foi o quê? Perseguir algumas pessoas e aparentemente Estevão. Tanto é que Estevão faz aquela pregação espetacular, que essa a gente deveria decorar algum dia na vida, eu ainda não decorei, mas a gente deveria decorar. Espetacular a explanação que Estevão faz antes de morrer. As vestes de Estevão são depositadas aos pés de quem? De Paulo. Saulo naquele momento. E aí depois, um pouco em seguida ali, a gente vê, então, o Senhor Jesus aparecendo para Paulo, que não necessariamente caiu do cavalo, tá, gente? Pelo menos não é isso que a palavra fala. Né? Mas assim, podemos pegar pela tradição que talvez ele tenha que ir do cavalo, porque tinha uma posição alta, né? Etc. Tal, mas não é isso que as pessoas falam, então a gente fica só com o que está escrito. Ele caiu ou se prostrou, né, em terra. Se foi de cima do cavalo ou se ele estava andando, nós não sabemos, né? Mas enfim, brincadeira à parte, vamos continuar aqui. Então ele continua no verso 6. De cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Então olha só que interessante que ele está falando aqui. Ele está falando que não só ele foi chamado para servir, etc., mas aqueles a quem ele está destinando essa carta também foram chamados pelo Senhor Jesus para servir a Deus. Ele continua então aqui, ou seja, né, servir ao Senhor Jesus. Então ele continua no verso 7. Aqui finalmente ele põe um ponto final. Ele continua no versículo 7. A todos os amados de Deus, aqui está falando para quem, né, que ele continua escrevendo, né? A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos, graça a vós outros e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então é interessante, né? Olha só, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos. Então assim, você vai pensar assim, poxa, será que ele está falando que nós temos que ser santos, né? De manhã acordar flutuando? O que significa o que ele está falando aqui, né? Assim, se a gente quiser ser simples, e de fato a gente precisa ser, o que ele está falando aqui é o seguinte, para todos aqueles que foram chamados a serem filhos de Deus, ele está só usando outra palavra, outro termo, outra expressão, para dizer que ele está se referindo àqueles que foram salvos pelo Senhor. Então, lembra, nessa época, os irmãos eles eram chamados de santos, discípulos, começou primeiro como discípulos, depois foram chamados de santos. Tem vários apelidos dos irmãos ao longo da história. Se você pegar em Atos, sobretudo, o emprego do apelido santos, que não necessariamente significavam que eles eram santos, mas que eles buscavam a santidade, era um termo utilizado. Então aqui ele utiliza esse termo, se apropria desse termo e utiliza aqui para falar. É claro que nós devemos buscar a santidade, revestirmos aí, né, de toda pureza, né, a largar as nossas práticas pecaminosas, isso está claro, né? Não precisa ficar chovendo nesse molhado. Mas é importante quando ele fala isso, porque ele não coloca essa palavra também de qualquer forma. Porque se você olhar com carinho, Paulo não coloca nenhuma palavra aqui por acidente. Cada palavra que Paulo usou, ele usava com uma intenção. E esses santos que ele está falando aqui, você pode voltar aqui no verso 4,
que a gente vai ver aqui que que fala, segundo o Espírito de santidade. Então ele vai conectando as coisas e ele vai trazendo para a gente o que ele quer dizer com cada pedacinho, cada fragmento e cada pedacinho aqui, a gente vai ganhando mais contexto. Olha só o versículo 8, então. Primeiramente, dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Verso 9. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, no verso 10, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Olha que interessante como ele gasta. Aqui ele gasta. Ele diz, vou gastar o que eu conseguir. Então ele usa. Então ele fala assim, a quem sirvo em meu espírito, repete evangelho de novo, o evangelho de seu Filho. Então ele vai colocando isso para mostrar para a gente o que ele está querendo desenvolver aqui em Romanos. Aí olha só, verso 10 então, né, que a gente já passou aqui, que ele queria visitar os irmãos e tudo mais, verso 11. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual. Depois a gente pode, tanto aqui, nos apropriar de Romanos 8, certo? E de 1 Coríntios 12, a respeito dos dons espirituais. Mas deixa aqui que ele, de novo, ele introduz algo que ele vai falar lá na frente. Então ele continua. Isso é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Da fé, olha só, da fé mútua. E é interessante o que ele fala aqui, porque isso aqui, olha a limitação que ele está colocando a respeito dos dons espirituais. Talvez a gente nunca tenha visto alguém usar esse verso para falar sobre dons espirituais, mas olha o que Paulo está falando aqui. Ele fala assim, ó, em algum dom espiritual para que sejais firmados. Isto é, ele não terminou a frase. O que ele está querendo dizer? O que ele está querendo dizer? Isso é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Então olha que interessante, os dons espirituais, ele tem um papel de trazer acomodação, conforto, atendimento, socorro às necessidades dos santos. Os dons espirituais não são para os de fora, eles são para os de dentro. No máximo, você usa os dons espirituais para pescar de fora, jogar para dentro. Tipo evangelista. Mas no final das contas, ele é tipo um pivô no futebol, né? Joga de costas. Mas ele está puxando para dentro. O objetivo é fazer o gol. Então, ele está puxando para dentro. Então, os dons espirituais, eles são para o corpo de Cristo. Ele continua então no verso 13. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Verso 14. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Vamos seguir aqui para o verso 16. Pois não me envergonho do evangelho, esse texto aqui é muito conhecido nosso, certo? Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então aqui ele fecha essa introdução na sua carta, e depois ele já senta a mão aqui do 18 para frente, ele não perde tempo não. Mas até o 17, olha só como ele termina isso aqui, tipo assim, ele faz um ápice. E por que é importante perceber isso? Porque Paulo ele vai usar da figura do teatro em várias ocasiões em Romanos. Ele usa dessa estrutura, vou chamar assim, secular, para ilustrar algumas coisas que ele está falando aqui. Então, por exemplo, quando ele fala o fim da lei é Cristo, o terceiro ato, o último ato, né, puxando do teatro, é Cristo. Então não é que a lei acaba com Cristo,
A lei, ela aponta para Cristo. E o objetivo da lei é expor, apresentar a Cristo para as pessoas. Nós que não tínhamos entendido isso, e foi necessário que ele mesmo encarnasse e mostrasse que era isso. A gente não tinha, nós, enquanto, né, humanidade, a gente não conseguiu entender isso. Então, Paulo ele não prega uma abolição da lei em nenhum momento. Veja, não estou dizendo que nós temos que cumprir a lei, que eu só reforçar, né, que não sei se estarei aqui futuramente, mas o que eu quero dizer é o seguinte, o que Paulo está dizendo é que a lei foi cumprida por Cristo Jesus e o cumprimento dessa lei vigora em nós por meio do Espírito Santo dentro da gente, habitando na gente. E é só por isso que nós não temos que voltar para a lei e cumprir a lei. É o que Jesus fala no Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, é o que a gente vê aqui Paulo falando, e ele vai explanar isso para a gente ali no capítulo 5, sobretudo, ele vai mostrar isso para a gente, o que ele está querendo dizer a respeito da lei. A lei é má? Não, a lei não é má. O homem que é mau, a nossa interpretação que é ruim, a gente que distorce para o nosso próprio benefício. Mas a lei é boa. Foi Deus que deu. Como é que uma coisa que Deus deu é ruim? A lei é de Deus. E você pode ir ainda mais, né, para o folclore ou para a tradição que diz que quem criou o alfabeto lá atrás foi o próprio Deus. Então o alfabeto hebraico, ele foi concedido por Deus que criou isso. Então aí é mais profundo ainda, né? Porque se isso for verdade, mais uma vez a gente consegue compreender num nível mais profundo que faz sentido a gente falar que Jesus é o Verbo encarnado. Ora, né? Se Deus criou, né, do A ao Z, do início ao fim, a alfa, ômega, né? Se Deus criou isso, se tudo é criação de Deus, isso também faz parte, né, da divindade de Deus. Mas enfim, então é interessante esse final aqui que Paulo faz a partir esses versos 16 e 17. Então vamos gastar só uma atenção aqui. Ele fala, pois não me envergonho do evangelho, que já é difícil, não sei vocês, mas eu na minha vida cristã já me envergonhei várias vezes do evangelho. Não sei vocês, eu posso falar por mim aqui e confessar isso para os irmãos. Várias vezes, muitas, ainda mais quando eu era mais novo e tal. Hoje também, assim, né, na atualidade, a gente vai passar por situações, etc., que fica parecendo assim, nossa, o que significa? Significa que eu estou negando a Cristo? Não. Por exemplo, você conhece verdades do Senhor, da parte de Deus, coisas que você não deveria praticar, coisas que você não deveria compactuar, rodas que você não deveria estar presente, mas você está, mesmo que calado. Você sabe que você não deveria estar ali, mas você está. Então você está envergonhado do evangelho, que está ali caladinho e tal, tô de boa aqui, não sei o quê, não deveria. E aí eu acabo, né, enfim, embananando as coisas aqui. Isso é uma maneira da gente se envergonhar. E Paulo não se envergonhava. Tinha oportunidade para pregar, ele pregava, não tinha, ele pregava também. E Paulo pregava mal, com todo respeito, Paulo me perdoe, mas Paulo pregava mal. Porque se ele pregasse bem, não dormia gente e caía, e morria. Ele pregava, ele mesmo fala, tá gente, assim, brincadeira à parte, ele mesmo fala que ele não era muito bom de pregação. Pregava longamente e meio, assim, né? Então se você dormir... Se ele pregasse igual ele escreve aqui, a gente dorme em 5 minutos, vai? Assim, tranquilo, assim. Eu dou play no Paulo para dormir, entendeu? Eu não preciso de remédio para dormir, é só dar play. Deus me perdoe, mas enfim. Mas ele mesmo fala isso, né? Que ele tinha essa dificuldade, né? Né? Enfim, tem até situações como essa, graças a Deus o irmão ressuscitou, né? Doideira, imagina. Mas aqui ele está falando assim, pois não me envergonho do evangelho. E por que ele não se envergonha do evangelho? Esse porquê é importante, porque isso tem que revigorar a nossa fé, isso tem que encher o nosso coração de encorajamento. Que ele vai falar o seguinte, porque é o poder de Deus. O que é poder? A manifestação do impossível de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, quando a gente não se envergonha e permite que o poder de Deus seja manifesto por meio do Espírito Santo em nós, isso pode tocar a vida de pessoas sem a gente sequer perceber que está tocando. A maneira como a gente se comporta, a maneira como a gente age, as coisas que a gente faz. Essas coisas elas podem mudar e transformar as pessoas que estão ao nosso redor sem sequer a gente perceber. E não importa a gente também perceber, vamos colocar assim, claro que a gente, seria importante ter uma certa sensibilidade, vai perceber ali, né, evangelho no cara, né, dar uma Bíblia na cabeça, mas assim,
a gente não vai perceber, e está tudo bem não perceber. O importante é como que a gente reage ao evangelho dentro da gente, e isso não é uma competição. Deixa eu ver como é que o meu colega está fazendo, não, como é que o irmão do lado está fazendo, é como eu estou reagindo ao evangelho, como que eu estou permitindo o evangelho agir dentro de mim, e como que isso traz um transbordar do Espírito para fora. Então, quando ele fala isso aqui, então é poder para a salvação de todo aquele que crê, e veja que interessante. Olha só é possível alguém crer vendo a gente andar nessa terra por milagre de Deus. Eu posso falar por mim. Porque se alguém olhar para mim e falar assim, não tem como, o que vai sair desse cidadão aí? Desse bípede não sai nada, entendeu? Então é só milagre de Deus. É Deus agindo de maneira miraculosa, né, agindo em cada um de nós, e aí o seu transbordar tocando na vida das outras pessoas que estão ao nosso redor. Senão não tem mais nada, não existe, não tem condição. E isso é poder, é manifestação do impossível. Eu posso falar por mim. Se alguém chegar ao Evangelho, conhecer a Deus por meio de mim, vou colocar dessa forma, né, só para explicar, só pode ser manifestação do impossível de Deus, não tem outra forma. Ponto. Não tem outra maneira. É só por meio do Espírito Santo sendo revelado, ainda eu sendo essa bela porcaria. E é o Espírito Santo utilizando mesmo, ele usa mesmo aqueles que nada são, por exemplo, que é minha categoria, né? Eu não sei a de vocês, essa é a minha. Mas aí ele continua então, né? Para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Aqui não vou entrar no grego da questão, mas o que ele está colocando aqui é que o Senhor ele apresenta primeiro, né, o evangelho para o judeu rejeita, e aí os gentios eles têm condição de acessar esse evangelho. Então, ele vai falar mais sobre isso aqui, mas essa divisão é importante, o que ele está colocando aqui é importante, porque se você vai pegar aqui, tem aqui segundo a carne e segundo o espírito, certo? Aí ele coloca aqui o quê? Primeiro do judeu, mas também o grego. O também é importante, porque você não desassocia, aqui nesse caso de Jesus, o segundo a carne, você não desassocia do segundo espírito. Jesus ele tem essas duas coisas dentro dele perfeitas, correto? Aqui você tem uma, entre aspas, separação, quando a gente vê que os judeus tropeçam, e por causa do, como Paulo fala em Romanos, então, por causa, olha só como que ele condensa tudo na sua introdução e depois ele abre tudo isso mais para frente. Então aqui ele fala, o judeu tropeça e por causa do tropeço dele, nós tivemos a condição de acessar o evangelho. Se não fosse por causa do tropeço dos judeus, nós não teríamos tido a oportunidade de conhecer a Deus. Isso é importante. E aqui, embora tenha essa separação, né, essa condição, ele coloca essas duas coisas juntas. Ele põe uma junção aqui, uma cola, um super bonder aqui, né? Então, o judeu e também do grego. Aí, assim, acabou com o judeu, né? Porque ele colou o judeu no grego, botou ele junto com o gentil. Pegou duas folhas A4, né? Pegou duas folhas brancas, passou cola e colou. Depois, na hora de puxar, não rasga um misturado no outro. Não tem jeito de separar mais. E é isso que ele está falando aqui, e ele vai mostrar isso para a gente mais para frente. Assim, essas duas coisas, essas duas unidades são uma só. Você não consegue separar. Você consegue separar a carne, né, o verbo encarnado, ou seja, a pessoa do Senhor Jesus, do seu espírito? Não. Essas coisas são indivisíveis. Elas não se separam. Elas caminham juntas. Então ele está fazendo um jogo aqui, falando que essas duas coisas não se separam mais. Acabou, não tem mais muro de divisão aqui entre essas duas entidades aqui, né? Essas duas coisas agora são uma coisa só. E aí ele continua o verso 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Então, olha só. A justiça de Deus se revela no Evangelho. O que é a justiça de Deus, né? Nós, imerecedores, fomos salvos porque o Senhor Jesus nos justificou de todo pecado. Essa é a justiça de Deus. É uma justiça onde nós não temos parte, é igual a aliança com Abraão, é onde ele não consegue passar no meio, quem tem que passar é Deus que tem que fazer a aliança inteira, e graças a Deus por isso, porque se dependesse da gente essa aliança seria imperfeita, Jesus teria morrido em vão, se precisasse de alguma coisa nossa, não é isso que Pedro fala? Pedro diz que se precisa de alguma coisa da nossa parte,
então o sacrifício do Senhor é imperfeito. Graças a Deus que não precisa, porque se precisasse aí moiou o negócio, né? Aí deu ruim. E aqui ele vai colocar essa expressão que é impressionante, que ele vai falar aqui. Então, olha, visto que no 17, né? Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Então, o que ele está falando aqui? Existe uma progressão na nossa jornada de fé em fé, de fé em fé. Né? Então, a gente vai caminhando e é isso, assim, de caindo para cima, né? Então, a gente vai tentando, né? A gente vai tropeçando de tropeço em tropeço, de imperfeição em imperfeição, né? Se a gente pudesse falar no popular, seria algo nesse sentido, né? Assim, assim, poxa, eu tenho fé, eu creio no Senhor, a gente vence um desafio, a gente vence uma adversidade, mas, cara, tem outra logo em seguida, e tem outra logo em seguida, e tem outra logo em seguida. Mas, graças a Deus, isso acontece para que o Senhor vá formando o caráter de Cristo em nós. Então, esse de fé em fé é a formação de Cristo em nós. É nós sendo feitos imagem e semelhança do Senhor Jesus, de fé em fé, de pouquinho em pouquinho. E a fé, ela não é a fé necessariamente do tamanho do grão de mostarda, né? Aquela coisinha pequenininha, mas os atributos daquilo, né? Que não quebra, que, né, dura infinito, vence qualquer tipo de, enfim, de terreno, uma série de coisas nesse sentido, se a gente pudesse trazer. Eu não sou tão especialista em grãos, mas enfim, a gente pode trazer com relação em semente, né, com relação ao grão de mostarda. Mas ele continua, né? Como está escrito, o justo viverá pela fé. E aqui é importante, né? Porque o que ele faz aqui? Ele fecha isso aqui de uma maneira tão paradoxal, né? Não sei se vocês percebem isso, como o tamanho do paradoxo, porque ele inicia o verso 7 no seu fechamento. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Então ele aqui falando de Cristo, falando da nova aliança, mas ele termina falando: o justo viverá pela fé, apontando para o pai da fé, apontando para a aliança com Abraão. Olha que loucura, ele pega o judeu e conecta no final aqui, apontando, vou chamar assim, para os gentios, como Paulo vai chamar aqui. Então ele fecha essa introdução dessa forma, né, falando assim, é de ponta a ponta, é o alfa e o ômega, é o princípio e o fim. Esse é o Senhor Jesus. Ele domina de ponta a ponta. Ele está no primeiro versículo de Gênesis 1 e ele está no último versículo de Apocalipse. Essa pessoa, é a respeito dele que eu estou falando. Bem, não tinha Apocalipse nesse momento ainda, né? Mas enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Então é dele que Paulo está falando. Paulo está falando de Jesus o tempo inteiro. E aqui ele está trazendo um conceito absolutamente profundo do que é ser espiritual e do que é que vem do Espírito. Não tem como a gente entender o que vem do Espírito sem o próprio Espírito Santo habitando em nós e sem ele vivificar as Escrituras, a palavra, para que a gente tenha o entendimento. Então, daqui para frente, se vocês observarem não cai da janela aí não, hein? Vocês vão observar que daqui para frente é assim que Paulo vai tratar as coisas. Ele vai pegando uma em comparação com outra, uma em comparação com outra, dentro de um assunto, um pedaço em comparação com o outro. E ele sempre vai usar essas camadas. Ele vai pegar e vai fazer assim, olha, isso aqui é na carne, isso aqui é no espírito. Vocês faziam essa prática horrorosa, mas a prática certa é essa aqui. Vocês entendiam que era isso aqui que estava escrito, mas na verdade é isso aqui que você tem que fazer. Esses caras que não conhecem a Deus, não conhecem nada escrito, mas fazem melhor que você. Porque é o Espírito fazendo aqui, entendeu? E ele vai fazendo esse caminho aqui, entendeu? Só que ele nunca deixa a gente para trás. Ele nunca vai falar assim, não, agora é experiências, né, que não sabemos o que acontece. Não é assim. Ele faz questão de frisar. Vocês querem falar de dom espiritual? Joia. Mas vocês têm que entender que o culto, aquilo que nós prestamos a Deus, o nosso serviço a Deus, todo o nosso serviço a Deus é racional, é com entendimento. A razão aqui que ele usa não é no sentido de carnalidade, é no sentido de entendimento. Deus, ele quer que a gente obedeça a ele mesmo sem a gente entender. Verdade? Sim, verdade. Obediência é isso. Eu faço às vezes sem entender, entendendo eu tenho que fazer, às vezes a gente não faz, né? Mas a gente faz sem entender, mas sabendo que a gente tem que fazer, a gente também tem que buscar fazer. Mas o que Paulo está falando é que a gente precisa perseguir entender.
Se a gente não pode fazer as coisas sem entender. É importante, é fundamental a gente fazer as coisas com entendimento. Isso é importante para Deus. Senão a gente não consegue nem entregar ao Senhor um serviço mais completo, que é exatamente o que ele fala. E ele faz esse preâmbulo, essa abertura sobre o nosso serviço com entendimento para falar de dons espirituais. Porque você precisa de exercer os dons espirituais com entendimento. Se você fizer exercer os seus dons espirituais sem entendimento, bagunça. Aí você vai ser uma vergonha para o evangelho. Bagunça. Vai ser uma vergonha para o evangelho, para os irmãos, você vai falar, né, não, estou profetizando que Deus me falou, Deus não te falou nada, mas você achou que falou, você fez sem entendimento. Pode até ter o dom, mas fez sem entendimento. Então, o temor que a gente tem que ter nesse sentido, né, Deus dá um dom para a gente, cuidado, né, o carinho que a gente tem que ter de fazer as coisas com entendimento. Perguntar para Deus umas 10 vezes, é melhor chegar atrasado. Assim, irmão, desculpa a palavra, chegou atrasado, como é que eu tinha que conferir se eu tinha que te falar isso mesmo, entendeu? É melhor chegar um pouquinho atrasado, entendeu? Você pegar o irmão no caminho, né, dar uma ligada e tal, eu te peguei no caminho, mas ó, chegou atrasado que eu tinha que ter certeza, né, do que a gente se precipitar e trazer alguma coisa nesse sentido. Mas enfim, o carinho que a gente pode ter observando daqui para frente, e a gente vai ver isso até o final, é isso. Que existem as coisas que são obras da carne, ele vai chamar de obras da lei, ele vai usar esse termo, mas sempre que ele usa esse termo, vocês vão perceber que ele usa essa mesma dualidade, essas duas coisas, espírito e lei, em Gálatas. Gálatas é como se fosse uma compactação, ou seja, um trenzinho pequenininho de Romanos que é grandão. Se você não estiver entendendo Romanos, tá de boa, lê Gálatas. Se você não estiver entendendo Gálatas, levanta a mão, mas lê Gálatas, porque Gálatas te ajuda demais a entender Romanos. É tipo assim, é como se fosse o... É como se fosse, não resumo o que eu ia falar, mas é como se fosse um índice. Então você vai passando ali em cada capítulo de Gálatas, ele vai te explicando, em outras palavras, o que ele tinha falado, o que ele escreveu para os romanos. Então, assim, vão navegando nesse sentido, vai tranquilo, mas sempre olhando assim, olha, o que ele está querendo apontar para a gente, que é uma prática carnal, ou que é uma prática ou um entendimento que não tem a luz do Espírito Santo, e o que é que tem a luz do Espírito, e como que eu tenho que caminhar segundo o Espírito Santo. E como ele mesmo fala, e né, vocês vão passar por esse capítulo, quem vivifica é o Espírito Santo, sempre. Então não adianta a gente ler isso aqui, podemos ler de qualquer forma, podemos ler de cabeça para baixo, ou né, com rapidez, assim, né, sem carinho. É morto, não serve para nada. Muito embora a palavra de Deus nunca volta vazia, né? Então, assim, tem suas complexidades. Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte, não adianta nada a gente ficar forçando, sem ter a dependência do Espírito Santo para ter compreensão do que o Senhor está querendo falar com a gente. E assim, de novo, Romanos é um livro difícil, mas com o auxílio do Espírito Santo ele se torna um livro menos difícil. E dos irmãos, Hã? E dos irmãos, né? Que estão compartilhando aí. Ele vai se tornando um livro um pouco menos difícil. Mas é isso, eu só queria trazer essa consideração para que vocês, quem sabe, né, o Senhor permitindo vocês conseguirem ir construindo esse estudo de Romanos, sempre com isso em vista, né, assim, o que é segundo a carne e o que é segundo o Espírito. Lembrando que quando tem esse termo, né, segundo a carne, apontando para o Senhor Jesus, Paulo também vai utilizar isso para falar de algo bom, quando ele vai falar assim, a lei é boa. A lei é boa. Então, aqui ele não está falando... então, aquilo que, né, assim, vamos falar assim, aquilo que é da carne, entre aspas, né, que como a lei, por exemplo, ela é boa. Em si, ela é boa. Foi Deus que deu. Mas a prática que os irmãos, né, que os judeus estavam fazendo naquela época não era. Não tinha nada a ver com o que estava escrito, né? A gente mesmo vê como o Senhor Jesus, ele adverte e corrige, né? Ó, vocês estão falando isso aqui, vocês estão falando que, e é importante isso, vocês estão dizendo que a interpretação deste texto é essa, mas eu vou corrigir vocês, a interpretação desse texto não é essa aqui que eu vou falar agora. Aí ele vai e fala, né?
Vocês estão falando isso, eu, porém, vos digo. Então, é o Senhor corrigindo a interpretação, não o texto, não a lei, não o que estava escrito, mas a interpretação e a maneira como aquilo estava sendo aplicado na prática, né? Então, é isso, que o Senhor dê graça, abençoe, capacite. Quem fosse cair da janela, contou. Quando... Vai cair mais. Bem, né? Glória a Não Deus. caí da janela não, tava bom demais. Ô, senhor, você falou de Gálatas, né? Claro.